Todo mundo sentado. Fecha as portas lá para o ar não ir embora. Sejam bem-vindos. Nós estamos nesse tempo de Shavuot. Abre a tua Bíblia, vamos começar com esse texto. Abre a tua Bíblia em Deuteronômios, capítulo 3. Na verdade, vamos de novo, que é Deuteronômio capítulo 16. 3, não sei porquê. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 16. Agora sim. Deu uma errada feia aqui, mas faz parte. Vocês vão ver na minha tela aqui, que depois eu vou negociar, né? Então os irmãos que estão aqui na igreja, as telas que eu abri aqui, vocês vão abrir lá também. Então, a gente já trabalhando junto aqui. Vou até aumentar as letras aqui. Pronto. Deuteronômios capítulo 16. Veja só. O Senhor está dando uma palavra para o povo dele. E depois nós vamos ver Êxodo. Mas veja só, em Deuteronômio capítulo 16, o Senhor está dando uma palavra, e essa palavra é uma palavra assertiva para o seu povo. O Senhor está alinhando o povo dele a um tempo na verdade, um tempo de frutificação. O Senhor está dando uma palavra acerca daquilo que eles precisavam entender para entrar em Canaã e serem frutíferos. É isso que eu quero que vocês entendam. Veja, toda vez que a gente fala de festas bíblicas, a primeira coisa que vem na cabeça é o judaísmo. Estamos judaizando, é uma cultura judaica, é algo dos judeus. Não, querido, entenda, isso daqui é o Senhor dando ao povo dele uma palavra para que possa então fazer com que haja um desenrolar ou um avanço ou uma frutificação para o povo dele. Isso daqui não é para os judeus, isso daqui é para a semente de Abraão, e nós fomos enxertados nas bênçãos de Abraão, amém? Lembra que em Abraão nós somos benditos, em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então nós somos enxertados na videira que é Cristo, nós somos enxertados nas bênçãos de Israel. Qual é o problema? O problema é que ao longo do tempo houve algumas expressões, e principalmente uma que tomou conta dentro da que nós chamamos da nossa teologia, é o chamado Israel espiritual e o Israel terreno. Não, querido, nós não somos Israel espiritual e nem somos Israel terreno. O Senhor fala muito bem, e o próprio apóstolo Paulo fala isso, que de dois povos o Senhor fez um. Amém? Judeus e gentios se tornam um só povo em Cristo Jesus. Então não somos Israel espiritual, não somos Israel terreno, porque não sei se você veio de Jerusalém, de Israel. Se você não veio, então você não faz parte de Israel, mas também você não é um gentio. Amém? Você tem Deus. Então vou usar uma palavra que a gente ouvia, né? Você então não é nem hebreu e nem gentio, você é um juntio. Então veja só, você está enxertado dentro dessa bênção, e por isso nós entendemos que essas palavras que o Senhor tem não é para nossa salvação, mas é para nossa frutificação. Entenderam aqui? É para que permaneçamos frutíferos. Por quê? Nós entramos numa terra, e assim também nós entramos de uma terra. Que terra que nós entramos? A terra da promessa. E qual que é a terra da promessa para nós? Cristo. Ele é a nossa promessa, Ele é a nossa paz. Entramos nesse lugar de Shalom, amém? E aqui então, nesse lugar de Shalom, nós podemos então frutificar. Mas o Senhor nos dá como governo. Então diga comigo, as festas não fala acerca de salvação, fala acerca de governo. Ou seja, como seríamos pessoas de governo no lugar que o Senhor nos coloca?
E aí você vai olhar para todos os personagens bíblicos, exatamente isso aconteceu. Exemplo, quando nós falamos de propósito de Deus, nós pensamos logo um propósito ministerial, não é assim? Qual que é o teu propósito no reino? Ser pastor, ser evangelista, ser mestre, ser isso. Não, querido. Qual é o teu propósito como ser humano criado em Deus? Isso daqui define a tua caminhada. O que fazemos dentro da igreja é prestação de serviço ao Senhor. Entendemos de ministérios, mas nós temos um propósito de vida. Exemplo, Abraão. Abraão era um profeta. Amém? Mas ele veio correndo um propósito de vida. E aí você vê que Abraão discorre, ele vem plantando toda uma geração. Daniel era um grande político, com um propósito de vida de trazer o reino do Senhor para a face da terra. Entrava rei e saía rei, Daniel exaltava tanto o nome de Deus, que todos os reis se curvavam ao Deus de Daniel. Propósito de vida. Amém? Então chacoalha o teu irmão e diz: você tem um propósito de vida. E um propósito dentro da igreja. Entendeu? Pois bem, vamos ler. O primeiro tempo, ele vai falar das três festas, das três grandes festas. E ele diz o seguinte: a primeira a gente já entendeu, que é guarda do mês de Abib, celebrará a festa do Senhor. Festa de quem? A Páscoa de quem? Então se é do Senhor, quem é do Senhor aqui? Então também é tua, amém? Se é festa do Senhor, também é tua. Se é festa dos judeus, aí não é nossa. Mas se é do Senhor, é nossa. Amém? Então vamos lá. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa que é teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito. Na noite, então, sacrificarás como oferta. E ele vai falando sobre a questão da Páscoa. Mas nós estamos agora no verso 9. Olha que interessante. Toda vez que nós falamos de Pentecoste, o que nós pensamos? Pentecostal. Pentecoste igual pentecostal. Pentecoste igual canela de fogo. Girar no manto. Mas não, irmãos, Pentecoste tem nada a ver com isso. Na verdade, no dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, então já que a gente já quebra o negócio, você já parou para pensar que a igreja estava em Pentecoste? Então entendeu que a igreja celebrava as festas bíblicas? Porque senão a igreja não estava no dia de Pentecoste. A igreja estava no dia de Pentecoste, ao cumprir-se Pentecoste, a igreja estava reunida, orando por uma ordem do Senhor. Então esse negócio que nós não entramos nisso, já quebra o princípio da primeira igreja. A primeira igreja estava na Páscoa, amém? E a primeira igreja estava em Pentecoste. Concorda comigo? E foi em Pentecoste que aí você vai ver todos os judeus ali, e toda a Decápolis, se a gente pode dizer assim, ou seja, havia um monte de gente ali, eles estavam reunidos em Pentecoste. Certo? Então vamos lá. O que é então Pentecoste? 7 semanas contarás. Conta aí. 7 vezes 7, quanto? Pode usar a calculadora. 49. Então Pentecoste, por que o nome Pentecoste? 50. 50 o quê? 50 dias. Então Pentecoste não é um dia. Pentecoste são 7 semanas. Por isso é chamado de Shavuot, ou Festa das Semanas. Depois da Páscoa, conte 49 dias. E depois de 49 dias, faz o quê? Veja só. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrará a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias das tuas mãos, segundo o Senhor teu Deus te houver te abençoado. Então veja só. Eu celebro como? Com ofertas voluntárias. Então aqui já tem uma definição de Pentecoste. Eu chego em Pentecoste, celebrando o Senhor com as minhas ofertas, segundo o Senhor tiver me abençoado. Então, eu posso dizer assim, uma porta de prosperidade. Pois bem, continuamos. Verso 11. Diga comigo.
alegrar-te-ás perante o Senhor, o teu Deus, tu, teus filhos, tua filha, teu servo, tua serva, e os levitas que estão dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que foste servos do Egito, e guardarás esse estatuto e o cumprirás. Qual que é a ordem para Pentecoste? Primeiro, entre com ofertas voluntárias. E segundo, alegrar-te-á diante do Senhor com tudo o que tem, filho, filha, servos, levitas, viúvas, órfãos. Por quê? Porque você tem que lembrar que você um dia foi escravo. Então veja só, preste atenção aqui. Pega essa palavra, damos um stop nela e vamos para uma outra palavra para que você entenda. Aonde começou Pentecoste? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Uhul. Acharam aí? Veja só. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que o Senhor fez aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Olha o que o Senhor está dizendo, preste atenção. No primeiro dia do terceiro mês, que mês que nós estamos? Terceiro mês. Apóstolo, não, nós estamos já no sexto mês. Não, sexto mês do calendário gregoriano. Eu vou abrir um parênteses aqui de novo, irmãos, para que você entenda. Você sabia que o calendário é muito importante? Porque o calendário, a palavra calendário é livro de registros. Amém? Aonde eu marco todos os registros. Você já viu que a pessoa às vezes fala assim: nossa, está completando 2 anos que isso aconteceu. Por que está completando 2 anos? Porque eu registrei em uma data. E toda deidade, preste bem atenção aqui. Toda deidade que se apresenta a um povo, a primeira coisa que ele dá é o quê? Um calendário. Gente, isso é tremendo. Exemplo, aonde tem um Deus determinante, tem um calendário determinante. Por que que nós temos o calendário gregoriano? Porque entende-se que o Ocidente é cristão. Então, por ser cristão, tem o calendário cristão. O calendário gregoriano é um calendário cristão, logo, voltado para o catolicismo. É o calendário feito pelo Papa Leão 13º, se não falha a memória. E ali, então, ele estabelece... Não, Gregório 13º, né? Gregório 13º, ele estabelece ali os dias e a marcação. Amém? Amém? Vamos lá. Vamos aquietar um pouquinho. Senão vocês não vão entender, gente.
E vocês daí, vocês vão vendo e olhando. Que eu vou falando com vocês aqui, falando com o povo aqui. Amém? Até então, sossega o coração. Aquietai-vos. Vamos lá. Quando Constantino assume o poder e se declara um cristão, entre aspas, ou um amigo dos cristãos, que na verdade Constantino, ele vence, e ele tinha uma autoridade sobre ele, que é o sol, e aí você vai ver, quem já viu as imagens dos santos romanos? Levanta a mão. O que tem em cima da cabeça dele? Uma auréola, né? Que a gente coloca a auréola de santidade, né? Mas você já parou para pensar que não é uma auréola de santidade? É uma auréola amarela? Por quê? Porque todos os santos católicos, assim, ou romanos, Mitras era o Deus de todos eles, a cobertura deles, o sol. Então eles estavam sempre debaixo da cobertura do sol, segundo Constantino. Entendeu? Então Constantino, ele vê isso. Os cristãos, nós somos amigos dos cristãos, porém, o sol é quem rege todos eles. Faz de um calendário então, e esse calendário agora é extremamente solar. Por quê? Porque o calendário juliano, que era um calendário antecessor, era um calendário extremamente lunar. Era um calendário de 10 meses, pautado no ciclo da lua. Veja só. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de quê? 7. Outubro, novembro, dezembro. Era um calendário de 10 meses. Quando o Papa, ele alinha segundo Constantino, ele faz o quê? Ele antecede 2 meses, janeiro e fevereiro, começando então o calendário. E agora é um calendário extremamente solar, pautado no ciclo do Sol. Por isso que é um calendário preciso. 365 dias e não sei quantas horas. 6 horas, acho que é 6 horas. E alguns minutos. Entendeu? Até aqui tudo bem? Mas aonde tem um Deus predominante, tem um calendário. Exemplo. O Japão é cristão? Não. Qual é o calendário que rege lá? É o gregoriano? Não, é o calendário japonês. A China é cristã? Qual que é o calendário que rege lá? O chinês. Os maias, os incas, Islã também. Então, aonde tem um Deus, tem um. Agora, olha que interessante. Qual foi a primeira coisa que Deus deu ao povo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando Deus tira o povo do Egito? Um calendário. Êxodo 12. Olha aí. O Senhor está tirando o povo do Egito. Diz o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: esse mês vos será o primeiro mês do ano, será o primeiro mês. Primeira coisa que Deus dá: um calendário. Vocês vão começar o tempo de vocês para cá. Aí o Senhor começa a marcar o calendário. Então, primeiro mês, Páscoa. Veja só. 14º dia do primeiro mês, Páscoa. Conte 50 dias, celebre outra festa para mim, Pentecoste. Ou Shavuot. Vem com as tuas sementes, vem com as tuas ofertas, vem e traga. Até aqui entendeu? Pois bem. Veja só, volta para lá de novo. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto de Sinai. Que mês? Terceiro. Amém? Que é o mês que nós estamos. Ou seja, o primeiro mês geralmente vai cair em março, abril, que é o começo da primavera no hemisfério norte. E aí a gente vai contando. Segundo mês, estamos no terceiro mês. É exatamente isso daqui, ó. Você está vendo essas bandeirinhas? Essas bandeirinhas não é nenhum misticismo. Na verdade são as tribos, as 12 tribos, que também compõem os 12 meses. Primeiro mês, Judá.
segundo mês, Issacar, terceiro mês, Zebulon. Apóstolo, onde está isso na Bíblia? Números 2. Números 2, você vai ver a ordem de tribos. E essas tribos, elas vêm contando. 1, 2, 3, você vai ver lá. Oriente, 3 meses. Lado sul, 3 meses. Lado ocidente, 3 meses. E lado norte, 3 meses. Ou seja, 12 meses dividido em 4 estações, de 3 em 3 meses. Assim são as tribos. Tudo bem? Então nós estamos fechando o período de primavera no hemisfério norte. Estamos fechando o terceiro mês. Estamos entrando no terceiro mês. Então preste atenção. O que acontece no terceiro mês? O que acontece? Eles saíram do deserto e chegaram no monte. Amém? O que aconteceu ali? Moisés sobe e o Senhor anuncia. Olha o que ele diz: eu peguei vocês e levei sobre asas de águia. O nome desse mês chama Sivan. Por que Sivan? Porque exatamente é nesse mês que Deus diz: eu levo vocês com asas de águia. Eu tomo vocês para mim. Então veja só, o nome Sivan significa a cobertura deles. Porque eles falavam: olha, é nesse mês que o Senhor vai fazer algo conosco. É nesse mês que o Senhor vai fazer algo conosco. E os egípcios olhavam e falavam assim: esse mês aqui eles dizem que o Senhor levará eles como asa de águia. Deus é a cobertura deles. Então diga comigo: Deus é a tua cobertura. Mais uma vez fala: nesse mês, te prepare. O Senhor cobre, ativa e libera os teus propósitos. Se você parar para pensar, a gente vai mostrar biblicamente essa caminhada. Então veja só. Verso 6. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles toda a palavra que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Moisés relatou ao Senhor a palavra do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creia em ti, sempre em ti. Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifique. Aí ele vai falando. Veja só, o Senhor vai lá, traz o que nós chamamos de os 10 mandamentos. Depois que o Senhor traz dos 10 mandamentos, do capítulo 20, veja só. Depois que o Senhor fala, o Senhor então, ele traz uma palavra: eu virei a ti e te abençoarei. O Senhor vai falando dos 10 mandamentos, fala do altar e fala: vocês agora são meus. Diga comigo: um povo santo e um reino de sacerdotes, de reis e sacerdotes. Então preste atenção aqui. O povo sai no primeiro mês como escravo. Mas quando chega no terceiro mês, o Senhor dá destino. É isso que nós não entendemos. Entenda o seguinte, irmãos. O terceiro mês é um tempo onde o Senhor estabelece destino, propósito. Olha só, agora vamos para o Novo Testamento. Na Páscoa, o Senhor tira um povo. Mas quando o Senhor dá destino a esse povo? Em Pentecoste. O povo estava 120 homens reunidos, não sabendo o que ia fazer. Mas foi no dia de Pentecoste, Atos 2,
que o Senhor move esse povo e Pedro se levanta, e a primeira pregação de Pedro começa a igreja com 3.000 pessoas, o que nós chamamos de igreja. É sempre no terceiro mês que o Senhor aponta um destino. Olha para ali. Qual que é a imagem de Zebulon? Por que o navio? Porque o navio é aquele que sai do porto com um destino. Quando nós falamos de Zebulon, nós entramos em um ponto dizendo: o Senhor agora, veja, te prepara, o Senhor te estabelece e agora lança com destino. Entenda aqui: leão, adoração, identidade; jumento, identidade. Você sai como leão, depois você pega a identidade do jumento. Não, isso não. Mas olha o que ele fala interessante aqui. Quando nós falamos do primeiro mês, nós entramos numa questão de leão, de autoridade, de governo, propósito. Quando nós falamos de Issacar, a palavra de Issacar que está lá em Gênesis 49 é: você se alegrará dentro da sua casa. Ou seja, vai fortificar a tua identidade. Por isso nós viemos caminhando para um propósito de identidade pessoal. Mas quando chega no terceiro mês, o Senhor fala assim: agora lança-se para o teu destino. Olhe para a igreja. O Senhor preparou 3 anos eles. Amém? No final da pregação de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter, você vai ficar bom. 3 anos depois ainda, quando você se converter, cara, tu vai ficar ótimo. Mas é no dia de Pentecoste que Pedro toma autoridade e vai para o destino. Você vê que a vida de Pedro nunca mais é a mesma. Mas Jesus morreu na cruz, Jesus tinha ressuscitado, mas foi em Pentecoste que Pedro assume a identidade dele. Por quê? Porque é o selo do Espírito. E agora, por que o Espírito Santo veio em Pentecoste? Por que o Espírito Santo não veio em outra data? Porque Pentecoste não começa em Atos 2. Pentecoste começa em Êxodo 19. 50 dias depois, Pentecoste sempre foi comemorado pelos judeus, se assim posso dizer. Pentecoste não começou com a igreja. Pentecoste já era uma festa bem celebrada. Por quê? Porque era uma festa da palavra. O que acontece em Pentecoste? O Senhor dá os 10 mandamentos. Porque aqui, queridos, é o que define o teu propósito. Entendeu? Então preste atenção. O ponto que nós nunca entendemos, e agora eu vou jogar para a palavra de Pentecoste. Qual que é a palavra de Pentecoste? Alegrar-vos-á em casa, alegrar-vos-á com teu Deus, em casa, na tua cidade e na congregação. É uma ordem. Vamos lá, diga comigo: alegrar com Deus, alegrar com a família, alegrar com a igreja e alegrar na cidade. Onde está isso escrito? Vamos lá: alegrar-vos-á no Senhor teu Deus, com os teus filhos e filhas, com os teus servos. Agora vamos para a igreja, com os levitas. E agora vamos para a cidade, com as viúvas e órfãos. Como que eu vou ter esse nível de alegria? E é isso que nós não entendemos. Às vezes a gente tenta falar assim: irmãos, esse é o tempo de alegria, dá risada. Por que a alegria não é plena dentro de nós? O que nos faz tristes e cabisbaixos? A ausência de propósito. Sabe o que nos torna mais abatidos? Ou que nos faz muito mais introspectivos? A ausência de propósito. E é isso que nós não entendemos. Existe algo que faz com que caminhamos todos os dias buscando um propósito de vida. Preste atenção, querido, quando você entende algo e você começa a buscar algo com todo o coração, você, meu irmão, acorda e dorme pensando nisso.
E há uma alegria no teu coração fora do comum. De repente você começa um negócio. É ou não é? Rapaz, você acorda motivado todos os dias para levantar e acordar e trabalhar e voltar. E no outro dia você está pensando, meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Começa um relacionamento. Meu irmão, você está pensando nisso todos os dias. Tem um propósito. Relacionamento, eu vou casar. Negócio, eu vou prosperar. Qualquer coisa que você coloca como um propósito de vida, isso gera um nível de alegria extremo. E você acorda e dorme pensando nisso. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa os ventos, não importa as adversidades, isso rouba a tua alegria? Não. Mas quando você começa a perder o propósito daquilo que você começou, você já não tem mais motivo de levantar. Aí começa o nível da tristeza, porque eu perdi o propósito. Então diga comigo, a obra de Satanás é sempre você perder o teu propósito. Olha bem pro teu irmão e fala assim, sem propósito, sem alegria, meu irmão. Por que as pessoas estão macambúzias? Ó, o pessoal da internet anota aí. Estão fazendo um dicionário para mim. Vamos lá. Por que as pessoas andam sem graças, apáticas? Porque nunca vimos uma geração sem propósito como essa. Pergunta para alguém que ela quer ser da vida. YouTuber. Gamer player. Nada. Sem propósito. O que nos traz alegria é propósito de vida. Todas as vezes que Deus cria algo, Deus sempre cria com? Veja só, abre a tua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Não, tá sem propósito, irmão. Abre aí. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo, todos os animais que rastejam pela terra. Então veja só, Deus pega o homem, coloca o homem na terra e diz, vai viver. Foi isso? Sei lá, faz o que você quiser aí no jardim. Inventa. Não. Tudo que Deus cria com um propósito. Tudo que Deus estabelece mediante um. Tudo que Deus determina a partir de um propósito. Quando Deus coloca o homem na face da terra, Deus não só coloca o homem na face da terra, Deus coloca o homem mediante um propósito. Amém? Chacoalha o teu irmão e fala assim, meu irmão, qual que é o teu propósito de vida? Mais uma vez, fala aí, qual que é o teu propósito, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Propósito de vida não está relacionado ao sucesso mediante a visão do mundo. Propósito de vida está naquilo que você determina, entendendo o que o Senhor quer de você. Isso é propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que eu perco um propósito, eu perco um motivo de vida. Acabamos de falar isso. Amém? Exemplo. Todas as vezes que a igreja perde o propósito dela, perde a graça. Você já viu que todas as vezes que a gente perde um propósito, começa uma confusão no meio da igreja, e a gente perde o propósito de ser igreja. Você já viu que a igreja perde a graça? Olha para a família. Quando começam as vir as adversidades, você perde o propósito do que você casou. Irmão, para que você casou?
Lá, cadê os casados? Para que você casou? Sério? Para que você casou? Você entende que a gente não tem um propósito no casamento? E por isso que o casamento perde a graça? Ah, porque o propósito é ser feliz, apóstolo. Aí ele não me faz feliz, ou ela não me faz feliz. Por isso, perdeu a graça. Não. O propósito do casamento não é felicidade. Felicidade já é um propósito que eu tenho em Cristo. Amém? Você pode dizer comigo? O propósito da alegria é o propósito que eu já tenho dentro de Jesus e não dentro do meu cônjuge. Então, se você tem o propósito da família como o propósito da alegria, você perdeu o rumo, meu irmão. Você já está sem propósito. Porque o propósito de ser pleno está dentro de Cristo. Já é o propósito que eu tenho dentro de Jesus e não dentro do meu cônjuge, não dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu vou expressar aquilo que eu tenho em Cristo. Então veja só, sabe por que nós não expressamos no mundo? Porque nós perdemos o propósito de Cristo. Então veja, tem um propósito que eu tenho dentro de Cristo, tem um propósito que eu tenho dentro da casa, tem um propósito que eu tenho dentro da sociedade, tem um propósito que eu tenho dentro da igreja. Mas começa do meu propósito dentro de Jesus, ou Cristo. Se o meu propósito de Cristo está alinhado, todos os outros propósitos estão alinhados. Se eu perco o propósito que eu tenho em Jesus, eu perco todos os outros propósitos, porque eu vou buscar na família, no emprego, na sociedade, na igreja, aquilo que só Jesus pode resolver na minha vida. Por isso as pessoas vivem tristes nos lugares, porque perdeu o propósito central que está dentro de Jesus. Amém? Então vamos lá. Qual é o propósito? Qual propósito você tem de vida? Uma vez, eu encontrei uma pessoa que falou exatamente isso daqui. Apóstolo, eu nasci para ser do lar. Cara, que lindo isso. Sabe por que eu digo que lindo? Porque a pessoa falou, cara, eu sou muito feliz de chegar em casa, preparar tudo, esperar meu esposo vir. Cara, isso daqui me deixa feliz da conta. Pô, massa. Você encontrou um propósito. E se eu encontro propósito, eu encontro alegria. Eu faço bem feito. Agora, eu estou dentro de casa, não aguento mais esse negócio, não aguento passar, não aguento lavar, não aguento não sei o quê. É minha vida, a minha vida, a minha vida. Hã? Então diga comigo, quando eu encontro o propósito, eu encontro alegria de vida. Ele diz, alegre-se no Senhor, alegre-se na tua casa, alegre-se com os teus filhos, alegre-se nos levitas, alegre-se com os órfãos, alegre-se com as viúvas, alegre-se. Por que eu tenho que me alegrar? Porque é nesse mês que o Senhor define, ativa e libera o meu propósito. Amém? Mas qual é o problema? Eu começo de Páscoa até aqui, definindo o propósito de vida. Por isso a gente vem falando da contagem do homem. Não é religião não, querido. É alinhando propósito. 2025. O que você determinou para 2025? Qual é o propósito para 2025? Apóstolo, propósito 25 é fazer isso. Beleza, querido, não perca o rumo, porque a obra do diabo é fazer com que o teu propósito não seja concluído. E aí você vai chegando na metade do mês, na metade do ano, na metade da vida, e você vai dizendo, cara, eu não tenho prazer nos meus dias. Eu não tenho prazer na minha vida. Eu não tenho prazer na minha casa. Eu não tenho prazer no que eu faço. E aí você não começa a viver. Você começa a vegetar, você começa a se arrastar, e a vida se torna um peso sobre a tua vida. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, vocês entenderão a unção de Caleb. Sabe qual que é a unção de Caleb? O cara agora, já com a sua idade de, vou dizer, de 80, cento e poucos, ele já devia ter uns 100 e poucos anos. Porque ele demorou 40, quer dizer, ele devia ter uns 80, que no mínimo ele saiu, ele devia ter uns 20, mas 40, uns 60, 70 anos, 80,
Vamos supor. O cara chega e diz assim: me dá minha porção de terra. Porque eu estou com a mesma gana, eu estou com a mesma força, eu estou com a mesma alegria que eu saí do Egito, meu irmão. Eu estou com a mesma alegria 40 anos depois de conquistar minha terra, de estabelecer minha família, de tomar posse daquilo que Deus me deu. Eu estou doido para fazer isso. Me dá minha terra, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu tenho força para isso. Um cara de 80 anos. Entendeu? Fala comigo, o teu propósito de vida não termina na velhice. Meu irmão, o teu propósito de vida não termina nos dias avançados, por isso a Bíblia diz que nós seremos como palmeiras, e até em idade avançada frutificaremos. Então entenda, meu irmão, a idade não acaba com o meu propósito, na verdade é a surdez espiritual, a falta de discernimento que acaba com o meu propósito. Você pode começar a inovar a tua vida em qualquer tempo da tua história. História é difícil. Então, mais uma vez, fala assim: em nome de Jesus, o Senhor vai ativar o teu propósito de vida. Se o teu propósito de vida é coisas temporais, já era. Deixa eu te falar uma coisa. Se você trabalha por recompensa, você está sempre insatisfeito. Eu estou dizendo de alegria. Eu vou entrar numa parte aqui que eu quero orar com você. Mas entenda aqui. Entenda isso aqui, irmãos. Como que eu vou me alegrar? O Senhor diz: alegre-te. Por que o Senhor dá essa ordem para nós? Alegre-te. Porque Ele está dizendo: se você perder o propósito, a tristeza vai ser inerente da tua caminhada. Você vai ter uma caminhada, meu irmão, fora de base. A tua caminhada vai ser murmuração. Prova disso? O Senhor tira o povo do Egito. O Senhor dá uma terra para eles. Mas o que esse povo queria? Só parar de trabalhar, gente. O propósito de vida do escravo é ser livre. Só isso. E qual que é o propósito de vida do livre? Avançar. Então diga assim: sabe por que eu não consigo avançar? Porque eu não sou livre, eu sou escravo. Porque nenhum escravo pensa em prosperar. Todo escravo só pensa em ser livre. Ao dia que eu ganhar na Mega Sena, você vai ver, eu vou deixar tudo isso daqui para trás. Ao dia que eu ficar rico, você vai ver, eu vou dar um pé na bunda de todo mundo. Ao dia que eu conseguir fazer isso, você vai ver, eu vou sumir. É o escravo. Entendeu? Chacoalha aí e fala: meu irmão, deixa de ser escravo. Seja livre. Só livre tem propósito. Só livre avança. Continuamos. Veja só. O Senhor tira o povo. O povo só queria ser livre. Por isso, todos os dias, não importava o que Deus fizesse, o povo sempre estava triste, sempre murmurando, sempre reclamando. Eu sei que isso não acontece dentro da tua casa, né? Gente, não importa o que Deus faça. Se Deus fala assim, você fala assim: Senhor, não aguento mais essa casa pequena. Aí Deus dá uma casa grande. Senhor, eu não aguento mais limpar a casa. Aí Deus dá uma pequena. Senhor, porque o Senhor não me abençoa. Aí, meu Deus do céu, o que acontece aqui? O que se passa na cabeça, né? Sempre reclamando. O vizinho, não nós. Bem? Pois bem, veja só. Pentecoste é o tempo que o Senhor estabelece propósito. Então veja só. Ontem eu estava ministrando. E eu quero compartilhar isso com vocês. 1 João 10, 1:10 diz assim. Vamos lá. 1 João 1:10.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em Marcos 4, 18, 19 diz: os outros, os semeadores, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ali infrutífero. O que tira o meu propósito? Falta de discernimento. E como que eu posso discernir algo? Quando eu tenho a habilidade de ouvir. Ouvir e entender. Amém? Diga comigo, ouvir e entender estabelece o meu propósito. Essa palavra eu já tinha pregado há um tempo na aula de libertação, mas eu quero orar com vocês aqui. Veja só, esse daqui é o teu ouvido. O ouvido ele tem 3 camadinhas, que é chamado de ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Então o teu ouvido é dividido em 3 partes. Quantas partes? Quantas? Agora você já parou para pensar nisso aqui? A casa do Senhor era dividida em quantas partes? 3 partes. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Veja só, o teu ouvido é dividido em 3 partes. O começo aqui não está aparecendo, mas vai aparecer. Ah, mas vai aparecer. Agora vai aparecer. Então veja só. Entenda isso aqui. O teu ouvido ele vai trazer em 3 partes. Eu não sou ouvidologista, mas entenda aqui. Anotando aí. Veja só. Nós não somos um ouvidologista, mas nós entendemos o seguinte. Entenda. A palavra ela entra no primeiro ponto aqui. Ela começa a ser afinada ali, no que é chamado do tímpano, o martelo e a bigorna, se não me falha a memória. E ele passa agora para aquele ouvido interno, aonde ele vai descodificar para o meu cérebro as informações. O meu cérebro, a informação. Então veja só. Nós vamos entender que ele entra, ele alinha e ele passa agora para poder fazer o quê? Trazer o que eu estou ouvindo para uma compreensão. Amém? Eu sei que você acha que nunca viveu isso, mas já viu aquele negócio que a pessoa fala assim, não fala assim comigo, fala assim como? Eu não estou falando, está falando sim. Eu falei, não, mas eu estou falando normal, não grita comigo. Eu não estou gritando. Tá sim. Você falou, eu não falei, eu falei isso. Não, você falou isso, pode falar. Mas eu não falei. Porque uma coisa, irmão, preste atenção. O que sai da minha boca para o que entra no teu ouvido pode ser totalmente diferente. Você sabia disso? Porque uma coisa é o som que sai daqui. E o que é o som que sai daqui? É a minha voz que vibra, ou seja, ela altera a atmosfera até chegar aqui na tua parabólica, que capta esse som, entra no médio e vai para o ouvido interno. E ali ele é codificado em energia que vai para o teu cérebro, trazendo informação. Então pode ser com que o que você está ouvindo não é o que está sendo falado. Entendeu? Entendeu? Diga, nem sempre aquilo que eu ouço é o que as pessoas estão falando. Vou dar um exemplo. Já viu aqui? Todo mundo está falando. Todo mundo quem, irmão? Eu estou ouvindo, todo mundo está falando de você. Quem é todo mundo? Entendeu?
Entendeu aqui? Agora preste atenção aqui. Qual foi a artimanha de Satanás? Gente, qual foi a artimanha de Satanás? Qual foi a repreensão que Deus trouxe? Deus diz assim: Adão, porque você ouviu a voz da tua mulher. Não é que não pode ouvir a voz da mulher. Nesse caso é porque a mulher tinha ouvido a voz da serpente. E a voz da mulher agora estava alinhada com a voz da serpente. Que agora Adão tinha alinhado essa voz. E ele agora deu ouvido à voz da serpente através da voz da mulher. Qual é a palavra que Deus diz? Se vocês atentamente ouvirem a minha voz. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra, de todo som que sai da boca de Deus. Então qual é a coisa mais importante que nós temos que fazer? Ouvir da maneira correta. Adão, ele estava sempre no jardim. Preste atenção nisso, irmãos. Adão estava sempre no jardim, mas quando Deus falou, depois que Adão tinha pecado, a voz de Deus não trouxe paz, trouxe medo. Por quê? A voz de Deus mudou? O que mudou? A forma de ouvir. Entendeu? A voz era a mesma. Agora deixa eu te falar. O que acontece em Pentecoste? Irmãos, o que acontece em Pentecoste? Minha bolsa. Quem lembra aí o que acontece em Pentecoste, irmãos? Em Pentecoste, o Senhor fala com o povo. Em Pentecoste, Deus diz: eu vou falar com vocês. Agora, olha só. Deus fala os 10 mandamentos. Como que termina o negócio? Moisés dizendo: fala a Deus. E o povo? Pede para Deus não falar. Pede para Deus não falar. Moisés, ouve Deus você. E nós ouvimos você. Ou seja, eu não estou pronto para ouvir Deus. Esse é o problema. Então diga comigo, nós saímos de Pentecoste alinhados os nossos ouvidos ou com os nossos ouvidos tampados. Você quer ver o resultado disso? Olha o resultado, olha o resultado, olha o resultado. Depois de 40 dias, Moisés está vendo glória e o povo, o ídolo. Esse é o resultado de um alinhamento de ouvido. Diga comigo, teu propósito tem que ser estrilhado. Teu propósito tem que ser estabelecido. Teus ouvidos têm que ser alinhados. Senão é mais um ano perdido. Entendeu? Entenderam, gente? Pois bem, vamos lá. Olha aqui. Quem já viu isso aqui? Quem já viu essa imagem? Hermes. Quem que é Hermes? Mensageiro. Hermes, daí vem a palavra hermenêutica. E hermenêutica é uma matéria, é uma ciência da arte de interpretar um texto. Hermenêutica. Porque a palavra hermenêutica vem de Hermes. Veja só. Asas na cabeça, asas no pé, asas na mão. Porque segundo os gregos, esse era um deus que trazia o quê? Aceleramento da informação, aceleramento da caminhada e aceleramento da colheita. A informação, a sabedoria te traz inteligência, prosperidade e longevidade. Entendeu aqui?
Ele era conhecido como o que interpretava as visões de Zeus para o homem. Zeus falava e ele interpretava para os homens. Então eles cultuavam essa entidade, dizendo: esse é o que nos dá a habilidade de entender. Agora veja só. Olha como que é interessante. Deus falou com Jesus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus ouviu? Ouviu. Olha na Bíblia. Aí o povo falava: ixi, rapaz, acho que foi um trovão. O outro falava: rapaz, acho que foi um barulho. Enquanto uns escutam o som de buzinas, outros escutam o som claro da voz de Deus. Enquanto uns escutam ruídos, estrondos, os outros escutam direção clara da parte do Senhor. Entendeu? Coloca a mão no teu ouvido e fala: Senhor, eu não quero ouvir barulhos, estrondos. Eu não quero ouvir, Senhor, som de trovões. Eu quero ouvir a tua voz clara. Olha que interessante. João está no céu. Presta atenção. João está no céu. De repente ele está no céu e começa os trovões. Pá, pim, pom, pum. Esse é o trovão do céu. Escatapim. Beleza. Mas o que acontece aqui? João já pega o caderninho e vai anotar a voz do trovão. Irmão, enquanto o trovão está trovando, João está escutando a mensagem. E aí o anjo fala: oh, não, anota não, isso daí não, fica quietinho, só o seu viu. Entendeu porque eles eram conhecidos como os filhos do trovão? Porque eles conseguiam identificar e descodificar a voz que para muitos são ruídos, mas para os filhos é uma mensagem clara e ativadora de destino. Amém? Fala, teu irmão, muitos só ouvem ruídos, mas outros, no meio do ruído, entendem a voz do trovão. Amém? Beleza. Olha, interessante que a vara de Asclépio, olha ali, está vendo lá? Amém, queridos? Está comigo aqui? A vara de Asclépio, ela era assim, ó. Na verdade, a voz de Asclépio vinha da onde? Da serpente. É a voz da serpente, que nada mais é do que isso daqui, ó. Que é chamado de Kundalini. A serpente que é ativada e fala nos ouvidos. A voz da coluna que fala nos ouvidos. Veja, aonde ela para aqui? Ela para nos ouvidos. Essa é a mensagem do esoterismo. A serpente que entra na coluna, fazendo as voltas, por isso são duas serpentes, Sol e Lua, que vem e para nos ouvidos, falando e ativando uma mentalidade mística, crística, cósmica. Então a cabeça agora fica liberado para receber as informações do segundo céu e não do terceiro céu. É uma falsa espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para você. Nessa longa estrada da vida que a gente tem visto, eu estou vendo um monte de gente ouvindo Deus. Após Deus falou. Após Deus falou. Deus falou, Deus falou, Deus falou daqui, Deus falou de lá, Deus falou para cá, Deus falou daqui, Deus falou, mas ninguém sai do lugar e Deus falando. Você já parou para pensar que Josué viu anjo, acho que uma ou duas vezes? Ele ouviu a mensagem clara de Deus, acho que umas 3 vezes, e o cara foi um dos maiores conquistadores que teve.
Na nossa geração, meu irmão, todo dia as pessoas ouvem 10 vezes Deus e não saem do lugar. Será que é Deus que está falando? Ou é a serpente? E a gente não está entendendo. Entendeu aqui? Nosso propósito tem que ser alinhado, amém, queridos? Amém? Vamos lá. Veja só. Esse aqui agora é teu ouvido. Parece o quê? Uma espiral. Parece um chofar, não é? Entende por que muitas vezes nós começamos com o chofar? Porque o chofar, ele vem trazendo esse som, ou seja, o chofar é um instrumento de sopro. E nós vamos liberando aquilo que está dentro de nós, através de uma espiral, jogando um som que vai alimentar o teu espírito. Preste atenção, diga comigo: ouvido, olhos, boca. De novo, ouvido, olhos, boca. Você sabia que isso daí são as 3 bocas? Vamos lá. Ouvido, olhos, boca. Como que eu alimento o meu espírito? A fé vem e ouvir o quê? Então diga: a boca do meu espírito é o meu ouvido. Os olhos é o quê? A janela da minha alma. A janela da minha alma são os olhos. Então diga comigo: a boca da minha alma é os meus olhos. E a boca do meu corpo é a boca. Então veja só: espírito, alma e corpo. De novo: espírito, alma e corpo. Se eu guardo os meus ouvidos dos maus conselhos, se eu tiro os meus olhos do mau caminho, e se eu guardo a minha boca da má conversação, eu sou bem-aventurado, e tudo que eu fizer, Deus me abençoa. Entendeu? Salmo 1, diga comigo: se eu guardar os meus ouvidos dos maus conselhos, se eu tirar os meus olhos do mau caminho, e se eu guardar a minha boca das más conversas, tudo que eu fizer, o Senhor me prospera. Entendeu aqui? Amém? Certo? Pois bem, vamos lá. Olha aqui. Esse é o núcleo do teu ouvido. A cocleia. Parece o quê? Um caracol. E dentro do teu ouvido tem isso daqui. Daqui parece o quê? O que parece daqui, irmãos? Um coral. Não parece? Não parece que estamos no mar aqui? Então deixa eu te falar. Todo o ouvir que você tem que passar pelas águas. Se as águas do teu corpo é boa, tudo vai bem. Mas se as águas do teu corpo é ruim, tudo vai mal. Vamos lá. Quem já ouviu falar dos espíritos de pombagira, ou as pombas? Quem já ouviu falar? Pombagira é espírito da onde? Das águas. As sereias, as iemanjares. Aí a gente fala assim: ah, está ligado ao espírito de prostituição, de imoralidade, de perversão. Mas por que está ligado? Porque geralmente é no ouvir. Aonde Eva foi seduzida? Ela ofereceu assim: Eva, toma aqui, vou te dar um carrão do ano. Foi isso? Ouvir. A sedução foi no ouvido. Você já parou para pensar que a maior sedução que nós temos é no ouvido? Aonde o diabo tentou Jesus? Falando com ele. Sempre é na fala. Toda sedução vem no dar ouvido. Por isso Jesus disse: se vocês derem ouvido à minha palavra, se vocês fizerem o que é reto aos meus olhos,
Se vocês guardarem os meus estatutos, vocês prosperarão, serão bem-sucedidos. Então diga comigo, eu tenho que guardar os meus ouvidos da contaminação das águas impuras. Você já viu que os espíritos de pombagira também está ligado aos espíritos de má conversação? Toda pessoa que tem imoralidade sexual também, geralmente é barraqueiro, tem confusão, é briga. Porque eu ouvi. A pessoa fala um negócio, a pessoa entende outro. A pessoa falou abacaxi, ela entendeu abóbora. A pessoa falou picanha, aí entendeu abóbora. É que a gente não ouviu direito, né? Teve alguém que falou assim, eu vou te dar abóbora, a gente entendeu picanha. É isso que acontece. Veja só. Olha aqui agora. Dentro do teu ouvido tem água. Mas eu quero te mostrar algo agora, irmãos. Isso daqui é dentro. Agora, olha isso daqui. Parece o quê? Uma árvore. O que foi oferecido para o homem? Que vinha de uma árvore que seduziu os ouvidos. O Senhor nos dá uma árvore da vida. Mas como que eu como da árvore da vida? Como que Jesus diz, vocês comerão de mim? Ouvindo, eu sou a palavra. Vocês comerão com o ouvido. É o ouvido de vocês que comem da árvore. É quando vocês alinham os seus ouvidos com a minha palavra. Qual foi a palavra de Estevão? Homens de ouvidos e coração incircunciso. Aonde eu tenho que circuncidar? Hoje a circuncisão não é mais no aparelho reprodutor. A circuncisão é na onde? É consertar as águas do meu ouvido. Então fala comigo, o Senhor alimentará o meu ouvido com a palavra dele. Agora eu vou te mostrar um negócio aqui. Preste bem atenção. Existe um espírito dentro de uma religião 100% brasileiro. Não sei se vocês sabiam, mas a Umbanda é 100% brasileiro. É uma mistura de kardecismo, espiritismo kardecista, catolicismo e a cultura afro. Mas nasceu no Brasil em 1908, por um homem chamado Zélio, possuído por um espírito chamado Sete Encruzilhada, que deu a visão para ele dizendo, faça. Essa é uma das histórias, uma das vertentes da Umbanda. E dentro da Umbanda existe um homem, um ser chamado Oxalá. E Oxalá é o ser criador, segundo a Umbanda. Existem dois tipos de Oxalá. Um chamado Oxalá Ufã, que é o ancião, e Oxalá Guiã, que é o jovem. Olha que interessante, olha a imagem de Oxalá. Da boca dele sai caracol. Do cajado dele sai caracol. Por quê? Porque Oxalá, ele é sincretizado como Jesus. Sabe o que nós estamos entendendo? O povo estava ouvindo Deus, ouvindo Deus, ouvindo Deus, ouvindo Deus, ouvindo Deus. O povo veio de de Páscoa até Pentecoste ouvindo Deus, ouvindo Deus, ouvindo Deus, mas na verdade eles não estavam ouvindo Deus, eles estavam ouvindo a si mesmo. Eles só queriam alguém que levasse eles para os desejos deles. E se ninguém levasse eles para o desejo deles, eles voltariam. Em 40 dias, eles fizeram um bezerro de ouro e diz: esse é o teu Deus, Israel, que te levará de novo para a terra do Egito. Espera aí, um Deus que me faz retroceder? Sim, porque era aquilo que estava dentro deles. Sexta-feira nós pregamos sobre isso no Shabat.
Por que nós repetimos ciclo? Por causa do som que está dentro de nós. Existe um som, e se esse som é o som da eternidade, me leva sempre para frente. Mas se é um som de uma deidade que eu carrego, de um ídolo que eu tenho dentro de mim, sempre vai fazer eu sempre voltar para estaca zero. Então diga comigo, o meu destino, o meu propósito, depende de quem eu ouço. Olha só, o Senhor é aquele que era, aquele que é, que há de vir. Se o Senhor está na minha frente, me chamando, eu estou correndo. Entendeu? Agora, se eu estou correndo e alguém chama atrás, o que eu faço? Assim? Igual que é o automático que a gente faz. Aqui, ó, estou correndo, chamou? Eu olho. Eu paro e olho. Por que eu paro e olho? Porque é automático. Se você está ouvindo o som do passado, se você está ouvindo o som da ferida, se você está ouvindo o som da rejeição, se você está ouvindo o som dos fundamentos dos seus ancestrais, você nunca sai do lugar. Por mais que você queira andar, você sempre volta para trás. Olha o texto de sexta. Não sei, eu não alcancei ainda. Perdão, não que eu diga que eu alcancei. Esse é o texto de Paulo, né? Não que eu diga que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, na esperança da minha recompensa, da minha vocação. Entendeu? Diga para o teu irmão, deixa as coisas para trás. Deixa os velhos sons para trás. Deixa os velhos sons para trás. Mas os velhos sons, queridos, não tem nada a ver com só ferida. Tem a ver com os fundamentos. Entendeu? Fundamento. Quem que rege o teu ouvido? Por isso que em Pentecostes, veja só, preste atenção aqui. Preste atenção. Páscoa, Jesus vem e senta com eles. Mostra a figura, esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. 50 dias depois, celebra uma festa agora. E aí vem o Espírito. Como que vem o Espírito? Sons, ventos, línguas. Tudo está ligado à palavra. Primeiro Pentecoste, chega no pé do monte, vento, trovões, nuvens, sons de buzina e Deus falando os 10 mandamentos. Segundo Pentecoste, ou Pentecoste da igreja, sons, línguas de fogo, a concretização da palavra, o poder do Espírito, é a mesma coisa. Mas por que o primeiro Pentecoste não pode ser assim? Porque o espírito do homem estava morto, agora o nosso espírito está vivo em Cristo Jesus. Antigamente a palavra estava fora de nós, mas agora a palavra está dentro de nós. Mas é a mesma coisa. Amém? Amém, queridos? Então veja só. Existe um espírito que tenta falar nos nossos ouvidos. Veja. Quero parar por aqui. Eu quero que você entenda isso aqui. Sabe o que é Pentecoste? Pentecoste nada mais é do que você alinhar toda a tua disposição de ouvir em Cristo. Ontem, na escola eu estava dizendo exatamente isso. Qual era a maior expressão de um servo? O servo da orelha furada. Jesus veio na expressão do servo da orelha furada. Porque quando eu furo as minhas orelhas, quando eu coloco a minha orelha na porta, quando eu selo a minha orelha, não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo espiritualmente, quando os meus ouvidos, quando o meu ouvir está aliançado com a porta que é Jesus, meu irmão, o meu propósito nunca será quebrado. Depois que Jó
ouviu a palavra, o que ele disse? Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Diga comigo, o que me traz felicidade é ouvir o propósito. O que me traz prosperidade é ouvir o propósito. O que me traz destino é ouvir o propósito. O que me dá força é ouvir o propósito. O que me faz avançar é ouvir o propósito. Entendeu? Eu falo isso com as pessoas. Se você trabalha por dinheiro, querido, você é miserável. Trabalhe por propósito. Se você serve a igreja por recompensa, você é miserável. Sirva por propósito. Se você está casado por satisfação pessoal, você está lascado, meu irmão. Case por propósito. Tudo é por propósito. Porque senão o que vai acontecer? Em toda etapa da minha vida, eu vou estar triste, porque eu não vou estar ganhando como eu deveria, porque eu não estou sendo reconhecido como eu deveria, porque eu não estou sendo valorizado como eu deveria, porque eu não estou sendo propósito. Tudo é propósito. Chegamos em Pentecoste. E o Senhor trará um novo som no nosso ouvido. Fique em pé em nome de Jesus. Você que está em casa pode ficar sentado. Vocês que têm óleo, eu sei que todo mundo tem olho, né? Mas quem tem óleo de unção, vou pedir para os profetas, vem cá, faz favor. Unge o ouvido de cada um. Unge o ouvido de todos eles. Na verdade, coloca um pouco de óleo na mão de cada um. Pega o chofarzinho ali, ó. Sobe. É difícil. É difícil, gente. Vai, faz parte. Tem aí. Pode ir colocando um pouquinho na mão. Coloca assim, vai. Não precisa untar, não. É só ungir. Veja só. Olha o que o Senhor diz. Preste atenção aqui. Olha o que o Senhor diz. Gente, vocês só têm que ouvir a minha voz. Isso parece tão absurdo, tão absurdo. E a Bíblia diz que nos últimos dias teriam comichões na onde? No olho. Comichão no cotovelo. No ouvido. Entenda aqui. Se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, tudo vai bem. Porque isso não é só uma questão de obediência, essa é uma questão de liberação. Só isso. O Senhor diz, traga. Como que eu tenho que entrar em Pentecoste? Ofertas. Como que eu tenho que entrar em Pentecoste? Alegria. Como que eu tenho que entrar em Pentecoste? Propósito. Mas geralmente a gente não ouve. A gente acha que, assim mesmo, é só um dia. Não, querido, ouça. Ouça e entenda. O Senhor contou uma parábola, e a parábola da semeadura, você vai ver que está tudo ligado ao ouvido. Pode ungir os ouvidos, quem está em casa. Na verdade, é. Todo mundo ungido?
Você só vai conseguir manter um estado de alegria, querido. Você só vai conseguir obedecer se você ouvir bem, se você ouvir com bons ouvidos. Eu sempre digo isso, né? Ouça com bons ouvidos. Aí você vai entender agora o que Jesus sempre falava, né? Em verdade eu vos digo. Lá na carta de Apocalipse, quem tem ouvido, ouça. Por que ele faz essa redundância? Porque, queridos, de fato, nem todo mundo que tem ouvido ouve. O Senhor falava isso para que eles ouçam e não entendam. Ouvindo não entendam, ou seja, estão ouvindo. Ai, irmão, de fato, não estão ouvindo. Entra no ouvido e sai para o outro. Não é isso que a gente fala? Entra no ouvido e sai para o outro. Outra linguagem. Você acha que eu estou falando grego? Ouvir com bons ouvidos. Ouvir com bom ouvido é ouça com o ouvido do Senhor. Amém? Coloque a mão nos teus ouvidos. Diga comigo: meu Pai, eu quero te pedir perdão. Oi, ainda bem que eu não comuniquei antes. Oi, está ouvindo agora? Sim, agora sim. Doideira, né? Vamos lá. Diga assim: em nome de Jesus, todas as águas de Oxalá e as suas vertentes, os sons da contaminação, o som da derrota, o som da rejeição. Preste atenção aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Agora você vai entender uma coisa. Sabe aquela voz que às vezes que parece a tua voz, que fica falando: você não vai conseguir, você não é nada, você nunca vai alcançar nada. Ah, essa pessoa não gosta de você. Tem muito isso. Essa pessoa não gosta de você.
Às vezes chegava a pessoa e falava assim: cara, você não é nada do que as pessoas falavam. Eu falei: por quê? Não sei. Aí tem outras que chegavam e falavam assim: rapaz, eu não conseguia te ouvir. Não estou dizendo que é a minha voz, não, mas é porque assim, entenda. Às vezes tem uma voz que fala dentro de nós, dizendo: eu não sou nada. Não sou isso. Não sou aquilo. Do nada. Diga comigo: todas as vozes que fala nos meus ouvidos, contaminando, me tirando do propósito, me tirando do destino, me tirando da promessa. Vozes infernais, saia do meu ouvido. Que as águas do meu ouvido sejam purificados pela palavra. Toda contaminação seja quebrado agora. Pai, os meus ouvidos se alegrará na tua palavra. Serão limpos. Eu ouvirei o teu som. Me alimentarei da tua palavra. Terei prazer na tua lei. Em nome de Jesus. Toda baba de demônio, todo tampão espiritual, todo espírito mudo e surdo que me impedia de ouvir corretamente, sai agora. Toda confusão, distorção, sai agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês que estão em casa, paramos por aqui. Vocês que vão levar suas ofertas, nós abençoamos. Vocês vão levar nas suas congregações, com seus pastores, com seus líderes. Nós abençoamos e declaramos que essa oferta não seja somente um dinheiro, mas nós proclamamos que o som da voz do Senhor recaia sobre as tuas sementes, ativando propósito e destino. Declaro sobre vocês que o propósito e destino do Senhor seja liberado em nome de Jesus. Amém e amém.